Todas as manhãs, milhões de homens despertam em camas mais macias do que qualquer rei do passado poderia imaginar. Em casas protegidas por muros invisíveis de tecnologia e câmeras, com água quente ao alcance de um botão e comida que pode ser entregue em minutos sem que precisem sair da poltrona. Vivemos numa era de luxo absoluto, em que até o mais simples trabalhador desfruta de facilidades que fariam imperadores romanos morrerem de inveja. E, no entanto, apesar de toda essa abundância, apesar da ausência de fome generalizada, apesar da segurança relativa das cidades e da explosão de tecnologias que prometem nos poupar de esforço, a sensação dominante entre muitos homens é um vazio angustiante, uma espécie de cansaço existencial que se traduz em ansiedade, depressão e perda de propósito. Estatísticas confirmam essa impressão. Nunca os índices de transtornos mentais entre homens foram tão altos. Nunca a taxa de suicídios masculinos foi tão alarmante. E nunca tantos jovens se declararam incapazes de encontrar sentido para a própria vida. A ironia é cruel. A geração mais confortável da história é também a mais frágil, a mais ansiosa, a mais facilmente derrotada pelo cotidiano. 5 séculos atrás, um homem observou esse fenômeno antes mesmo de ele existir plenamente. Seu nome era Nicolau Maquiavel, o pensador florentino que escreveu O Príncipe, e cujas reflexões sobre o poder e a natureza humana continuam sendo mal interpretadas até hoje. Maquiavel percebeu um padrão histórico que se repetia ao longo dos séculos. Povos endurecidos pela luta, pela escassez e pela guerra conquistavam poder e prosperidade, mas tão logo desfrutavam de paz e abundância. Tornavam-se moles, complacentes, frágeis e, inevitavelmente, eram derrotados por povos ainda endurecidos pela necessidade. Em suas cartas e observações, ele identificou o que chamava de necessitar, menos a necessidade. A pressão inevitável da diversidade, menos como o motor do desenvolvimento humano. Segundo ele, a excelência não nasce em ambientes de conforto, mas no atrito com a dificuldade. Quando a dificuldade desaparece, a excelência se desfaz como fumaça. É por isso que impérios que surgem em meio à escassez e ao sangue acabam ruindo em tempos de paz prolongada. É por isso que filhos de homens ricos, acostumados a receber tudo pronto, destroem em uma geração o patrimônio que levou séculos para ser construído. É por isso que sociedades inteiras, uma vez dominadas pelo conforto, tornam-se incapazes de reagir quando os ventos da crise sopram. A advertência de Maquiavel não era apenas para príncipes ou generais. Era para todos os homens. Ele sabia que aquilo que destrói impérios é o mesmo que destrói indivíduos. A falsa crença de que o conforto é a recompensa natural da força. Para ele, conforto não é prêmio, mas veneno. O que fortalece o homem é a necessidade, é a luta, é a pressão que o obriga a crescer, a desenvolver habilidades, a assumir riscos, a se superar. Quando essas pressões são retiradas e a vida se transforma numa sequência de comodidades, a masculinidade degenera. E é exatamente esse o diagnóstico que podemos aplicar ao homem moderno. O jovem de hoje nasceu em um mundo no qual tudo já está pronto. Ele não precisa aprender a consertar nada, porque basta chamar um técnico. Não precisa cozinhar, porque basta abrir um aplicativo. Não precisa sequer se orientar pelas ruas, porque o GPS guia cada passo. Ele pode passar a vida inteira sem enfrentar um único momento real de adversidade. E o preço disso é caro. Fragilidade psicológica, baixa resiliência ao estresse, dependência absoluta de sistemas externos e, no fundo, a sensação de inutilidade. Nosso avô sabia pescar, caçar, lidar com intempéries, improvisar soluções diante de problemas reais. Não porque ele fosse especial, mas porque essa era a norma. Já o homem moderno se desespera quando falta internet por algumas horas. O que Maquiavel veria nisso? Ele diria: dependência. E dependência é a antítese
da liberdade. Cada comodidade que aceitamos sem consciência cria um vínculo de submissão a quem controla essa comodidade. Aquele que não consegue viver sem a sua dose diária de conforto torna-se escravo de quem fornece esse conforto. É uma prisão doce, mas ainda assim uma prisão. E esse é o ponto mais assustador. Não se trata apenas de decadência individual, mas de uma estratégia política de controle. Maquiavel percebeu, séculos atrás, que governar um povo por meio da força gera resistência. Mas governar por meio da oferta de conforto gera obediência dócil. Povos bem alimentados e distraídos não se revoltam, não exigem mudanças e não arriscam o pouco conforto que têm por uma causa maior. Hoje, isso está mais evidente do que nunca. Sistemas políticos e corporações não precisam impor repressão brutal. Basta fornecer distrações e comodidades baratas. O resultado é um povo domesticado. E aqui está o cerne da crítica. O que chamamos de progresso tecnológico e social pode muito bem ser a forma mais sofisticada de escravidão já inventada. Pense em cada serviço de assinatura, cada aplicativo que promete facilitar sua vida, cada sistema que remove pequenas frustrações do cotidiano. À primeira vista, parece avanço, parece liberdade. Mas, sob a lente maquiaveliana, são mecanismos de domesticação. Quando o homem terceiriza todas as suas competências para sistemas externos, ele se torna incapaz de agir sem eles. Isso significa que se um dia esses sistemas falharem menos, seja por crise econômica, por censura, por apagão tecnológico, ele se verá completamente impotente. Essa impotência não é um acaso. É uma consequência lógica da dependência. E a dependência, como Maquiavel já dizia, é a maior inimiga da liberdade. A ciência contemporânea confirma aquilo que o pensador florentino intuía sem os recursos da biologia moderna. Estudos mostram que a fisiologia masculina é moldada para o desafio. A produção de testosterona, a plasticidade cerebral, a resiliência emocional, tudo se fortalece quando o homem enfrenta obstáculos significativos. Quando ele se expõe ao frio, ao calor, ao esforço físico, à fome temporária. Seu corpo reage ampliando suas reservas de energia, sua clareza mental e sua autoconfiança. O contrário também é verdadeiro. Homens que vivem cercados de conforto apresentam declínios hormonais. Maiores índices de ansiedade, menor capacidade de lidar com imprevistos e um constante estado de inquietação sem causa aparente. Em outras palavras, o corpo masculino se atrofia na ausência de desafios, exatamente como um músculo que não é exercitado. É por isso que Maquiavel recomendava o que chamava de exercícios de adversidade. Líderes eficazes, segundo ele, precisavam se expor deliberadamente a situações desconfortáveis, justamente para manter viva a capacidade de reação em tempos de crise. Isso não é diferente para o homem comum. O que significa, hoje, praticar exercícios de adversidade? Significa adotar o desconforto estratégico. Significa correr quando seria mais fácil ficar na cama. Significa levantar peso quando seria mais simples. Rolar o feed significa aprender a cozinhar sua própria comida, consertar seus próprios objetos, desenvolver habilidades básicas que devolvem a você um mínimo de autonomia. Não se trata de virar um ermitão ou um sobrevivencialista paranoico. Trata-se de resgatar a independência mínima que um homem precisa para não ser completamente domesticado por um sistema que lucra com sua dependência. A vida moderna está organizada para tirar de você até mesmo o gosto pelo esforço. Tudo é projetado para ser instantâneo. O resultado é uma geração de homens impacientes, incapazes de suportar demora ou frustração. Homens que não sabem lidar com rejeição, que não conseguem passar algumas horas sem distrações digitais, que não suportam silêncios nem dificuldades mínimas. Homens assim são fáceis de controlar. Basta ameaçar o fornecimento de conforto e eles cedem. Esse é o triunfo da estratégia política moderna. A censura não precisa vir com tanques de guerra. Basta vir disfarçada de melhoria.
no serviço. A dominação não precisa vir com violência, basta vir com benefícios. É o velho pão e circo, mas uma versão digital e sofisticada. E o mais triste é que muitos aplaudem a própria prisão, agradecendo pelo privilégio de viverem como prisioneiros bem alimentados e entretidos. Mas nem tudo está perdido. Existe uma saída e ela exige coragem. A saída é romper voluntariamente com a dependência absoluta, escolhendo desconfortos estratégicos. É treinar o corpo para resistir. É fortalecer a mente para suportar a pressão. É construir independência financeira, social e emocional. É recuperar a capacidade de dizer não ao excesso de conveniência. É aceitar que a vida só tem sabor quando há obstáculos a superar. Sem obstáculos, o homem se sente vazio porque, no fundo, a essência masculina é a superação. Não há propósito no consumo passivo. Não há realização no prazer imediato. A verdadeira satisfação vem de conquistar algo difícil, de lutar por algo que exige esforço, de conquistar respeito não por palavras, mas por feitos. E isso só se consegue numa vida que não tem medo do desconforto. É exatamente nesse ponto que quero pedir algo a você que está assistindo. Pare agora e reflita. Em que área da sua vida você percebeu que o conforto está te tornando mais fraco? É na saúde, nos relacionamentos, no trabalho? Diga nos comentários. Mas não diga apenas por dizer. Declare como um compromisso público. Qual desconforto você vai escolher enfrentar para recuperar sua força? Se você chegou até aqui, aproveite para se inscrever no canal. Aqui não ofereço conselhos enlatados ou motivação vazia. Aqui, ofereço reflexão dura, incômoda, mas necessária. Quero que você participe, que compartilhe suas experiências, que questione, que provoque, porque só assim construímos um espaço de homens capazes e não de espectadores passivos. Este não é um canal para consumo rápido. É um espaço para transformação. Se você acredita que pode ser mais do que o sistema espera de você, junte-se a nós. O desafio final é entender que a luta contra o conforto não é apenas pessoal. É também política, cultural e civilizacional. Maquiavel já havia notado que governantes preferem súditos satisfeitos e acomodados a cidadãos críticos e ativos. O conforto é a arma perfeita de domesticação. Veja o presente. Cada aplicativo que te poupa esforço é também um aplicativo que coleta seus dados e molda seu comportamento. Cada serviço que promete resolver sua vida é também uma forma de te prender à dependência. Cada política pública que promete facilitar é também uma política que retira autonomia. Essa teia de facilidades que se apresenta como progresso é, na verdade, um gigantesco mecanismo de controle social. E aqui surge a questão. Você quer ser um consumidor confortável ou um homem capaz? O consumidor confortável vive entorpecido, sempre em busca de mais facilidades, incapaz de lidar com o inesperado. O homem capaz, ao contrário, mantém viva a sua chama de independência. Ele sabe que a vida não é sobre colecionar facilidades, mas sobre cultivar força. Ele entende que cada desconforto enfrentado voluntariamente é uma vacina contra a domesticação. Ele não rejeita o conforto quando este aparece, mas não se deixa escravizar por ele. Ele pode desfrutar de uma cama macia, sem esquecer como é dormir no chão. Pode aproveitar a internet, mas não perde a capacidade de viver sem ela. Pode usar ferramentas modernas, mas não terceiriza toda a sua competência a elas. Ele escolhe ser senhor do conforto e não servo. Maquiavel chamou isso de virtude, não no sentido moral, mas no sentido de excelência prática, de capacidade de agir diante das circunstâncias. O homem virtuoso, para Maquiavel, não é o que vive de acordo com padrões morais abstratos, mas o que é eficaz, o que sabe responder ao imprevisto. O que não perde a capacidade de reagir mesmo diante da adversidade.
Esse é o tipo de homem que permanece perigoso mesmo em tempos de paz, que não se deixa embalar pela ilusão de que o conforto é eterno. Esse é o tipo de homem que molda sua vida em torno do desafio, que entende que a vida só se torna significativa quando há algo difícil a conquistar. A ansiedade moderna é, em grande parte, produto da ausência de obstáculos reais. O homem entorpecido pela facilidade não sente o gosto da vitória, porque nunca enfrenta batalhas de verdade. E sem batalhas, a vida perde o sabor. Por isso, o convite que deixo aqui é simples, mas profundo. Abrace o desconforto estratégico. Escolha voluntariamente fazer coisas que te tiram da bolha de facilidades. Treine seu corpo com seriedade. Expanda suas habilidades práticas. Reeduque sua mente para suportar tédio, silêncio, frustração. Construa independência financeira que te permita dizer não. Torne-se capaz de viver sem muletas digitais, sem depender da validação alheia, sem precisar do aplauso constante. Transforme-se no tipo de homem que não se curva quando o sistema retira seus brinquedos, mas que sorri porque sabe viver sem eles. É isso que significa ser livre. É isso que significa ser homem. E se essa mensagem fez sentido para você, não saia daqui sem se inscrever. Mas mais do que isso, quero que você compartilhe sua história com a comunidade. Conte nos comentários em que área você percebeu que estava sendo domesticado pelo conforto. O que você fez ou vai fazer para recuperar sua força? Vamos construir juntos um espaço onde homens compartilham não apenas dores, mas vitórias. Onde cada comentário é um lembrete de que não estamos sozinhos nessa batalha contra a domesticação. Este canal não é apenas sobre vídeos, é sobre criar uma irmandade de homens que escolheram permanecer perigosos em um mundo que prefere nos ver dóceis. Se inscreva, participe, compartilhe e nunca se esqueça: conforto é o luxo que você não pode se dar.